Defensoria Pública do Estado. Coordeno junto com o Giancarlo a Comissão da Infância do IBCCRIM e fui convidada aqui para participar e mostrar um pouco de uma pesquisa que a gente realizou com as adolescentes privadas de liberdade em todo o Brasil. Então, só para contar um pouquinho da pesquisa, foi uma pesquisa só com meninas, então teve a especificidade de gênero, porque se os adolescentes meninos já são muito desconhecidos no Brasil, imaginei as meninas, que são só 2% de internação, só são de meninas. Então, a gente foi financiado pelo Conselho Nacional de Justiça para fazer essa pesquisa e eu fiz a pesquisa em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Vocês podem ver pelo sotaque que eu sou gaúcha, mesmo morando em São Paulo um tempo eu ainda não perdi, pretendo não perder também. Mas também foi realizada no Pará, em Pernambuco e no Distrito Federal, então em um estado de cada região do Brasil. A gente analisou um pouco o perfil socioeconômico, que eu não vou trazer para vocês, porque não vai dar tempo, é uma pesquisa que durou um ano, mas o relatório está publicado no site do CNJ, então é de livre acesso para quem quiser conhecer um pouco mais dessa realidade. A gente apresenta também um pouco da estrutura das unidades. Existem ainda, eu vou mostrar no slide seguinte, unidades mistas, então, de cumprimento de medida, de menino e menina que ficam no mesmo espaço para o cumprimento. A gente analisa um pouco, então, o grau de respeito e cumprimento dos direitos que são previstos no AIC, na Constituição Federal, a criança como prioridade absoluta do Estado brasileiro, e ver como isso é desrespeitado o tempo inteiro, e a promoção de dignidade delas e o respeito à condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes, que eles são pessoas em fase de desenvolvimento. E como isso é muito desrespeitado com os meninos, e a gente sabe disso tanto no meio aberto como no meio fechado, para as meninas é muito mais, por causa dessa especificidade que não é respeitada. Esse foi o mapeamento que a gente fez das unidades femininas e mistas no Brasil. Vocês podem ver que na maioria dos estados só tem uma unidade feminina, então o afastamento da família é muito grande, as famílias não têm condições de irem até as capitais visitar as meninas, então tem uma quebra dos laços sociais e familiares gigantesco, muito mais do que com os meninos. São Paulo, a gente tem só na cidade de São Paulo 17 casas de internação plena. Mesmo que as famílias tenham dificuldade de visitar os meninos, elas estão espalhadas na cidade. Só tem uma para a menina, que é a Chiquinha Gonzaga, e depois a Parada de Taipas, que é na Grande São Paulo. No Rio Grande do Sul tem uma casa só que fica na capital, Porto Alegre, mas se a menina foi presa em Passo Fundo ou em Uruguaiana, que é a fronteira, a família não vai visitar, porque não tem condições e não se pagam as passagens, etc. Mas aqui é uma foto da Fundação Casa, as meninas ficam na Chiquinha Gonzaga, são 2 quartos, ficam mais ou menos 40 meninas em cada quarto. Na época que a gente fez a pesquisa, que foi em março de 2014, era mais ou menos isso que tinha. Elas não têm lugar para guardar as coisas, não tem um espaço só para elas. E essa foi uma foto que foi tirada por uns jornalistas da revista Época, que depois da publicação do relatório eles resolveram fazer uma matéria sobre a realidade dessas meninas no Brasil. E aí eles foram visitar, a gente não pôde tirar foto da Fundação Casa, a gente não teve acesso aos PIAs da Fundação Casa, foi a casa mais fechada, mas depois eles nos forneceram as fotos e a gente conseguiu usar no relatório. Eu achei interessante trazer um pouco a relação com a equipe técnica dentro enquanto as meninas estão cumprindo medida, porque eu sabia que o público aqui ia ser a maioria de técnicos, mesmo que sejam em meio aberto. Acho que vocês conhecem muito a realidade também do meio fechado. Aí algumas frases que algumas meninas nos disseram, por exemplo, no Pernambuco: não vejo juiz nem promotor aqui, eu acho que eles nem sabem que a gente existe. Esse distanciamento completo dos órgãos responsáveis pela fiscalização e efetivação de direitos, esquecem completamente que elas existem. No Pará, uma frase que chocou muito todas nós foi que elas não sabiam que tinham direito a ter defensor público. Elas nem sabiam que podiam falar com o defensor público delas. Então isso para nós foi assim: se a Defensoria Pública, que é o órgão responsável por garantir esses direitos e lutar por essas meninas, não está indo lá, o que a gente vai fazer? Aí as relações muito ambíguas com os funcionários. Na Fundação Casa, aqui na Chiquinha Gonzaga, que foi onde eu participei mais ativamente,
tem essa coisa da afetividade, que elas tratam as técnicas e a própria direção na época com muito carinho, mas ao mesmo tempo com muito medo. E tem, no Rio Grande do Sul, elas têm a obrigação de chamar os técnicos de tio e de tia. Se chamar de senhor e senhora, elas vão levar uma CAD, né, procedimento administrativo disciplinar, que pode ir para a juíza, por desrespeito, enfim. O nome tem que ser dos técnicos é tio e tia. Os meninos não. É seu e dona. Aqui é senhor e senhora, lá é seu e dona. Mas as meninas, a obrigação de chamar de tio e de tia. Essa coisa da infantilização delas também, né? Esquece que elas são seres humanos e só tratam como bichinhos que elas podem brincar. Em São Paulo, o que a gente percebeu bastante foi que a medida está muito vinculada ao técnico, né? O técnico que vai decidir o relatório, então elas têm que ficar muito ligadas a eles para eles mandarem relatórios positivos para que elas possam progredir de medida, ir para o meio aberto, enfim, poder fazer atividades externas. Na Fundação Casa foram os relatos que a gente mais ouviu de tortura psicológica e física, e no Rio Grande do Sul também, na verdade em todos os estados, não teve muita diferença. Então uma frase de uma menina em São Paulo foi: respeito quem me respeita e não respeito quem não me respeita. E ela sabia, né, depois da entrevista ela foi nos contando que ela sabia que isso ia prejudicar muito a progressão dela para o meio aberto, que ela ia ficar muito tempo porque ela não ficava baixando a cabeça para essas técnicas. Em São Paulo e em todo o Brasil, na verdade, tem técnicos homens e mulheres trabalhando dentro da Fundação Casa, que para as normas internacionais é um desrespeito e uma violência de gênero muito grande. Aí eu acho que, para, né, debater um pouco os relatos de tortura e agressão, é aquele conceito de disciplina que a gente estuda e como isso conta na medida e na vivência delas dentro da internação, porque com certeza uma vivência fora, cumprindo uma medida, é muito diferente do que tu tá dentro sem contato com a tua família, com os teus amigos e perdendo uma fase que é extremamente importante da tua vida, que é a tua juventude. Um dos elementos principais, então, de todos os estados, e acho que a gente pode perceber também com os meninos, é a ausência do tempo determinado da medida socioeducativa. Então elas ficam muito reféns do que elas fazem lá dentro, não pode errar, não pode fazer nada, porque isso vai para o relatório, isso vai para o juiz vai dizer se vai deixar ela sair mais cedo ou não. Então isso é muito pesado para elas. Muitos relatos de resistência de início, ou seja, a menina chega, não aceita, briga, vai para isola, fica sozinha, mas depois acaba se docilizando porque, enfim, é isso que eles querem para ela poder sair, ela também quer sair. E daí a gente tentou tratar isso também como uma forma de resistência a esses espaços, né? Ela fingir essa submissão, que ela vai ganhar alguma coisa com isso, ela vai ter um meio prático de sair mais cedo se ela for se docilizando cada vez mais, que é muito problemático. Mas uma frase foi: parei de brigar, parei de ir pra tranca, tô pensando o que eu vou fazer da minha vida quando eu sair, porque é isso. A Fundação Casa para elas não é uma realidade, elas querem sair de lá. Uma coisa muito, assim, pesada é que em pouquíssimos estados existia um regulamento formal sobre as sanções que as meninas podem receber, né, que é o regulamento interno das instituições, ou quando tem, eles não disponibilizam, porque ele está completamente em desacordo com o ECA e com a Constituição. Então, na verdade, são leis completamente ilegais, paradoxalmente.